Está sem motivação. Vai sem mesmo. Conselho de James Clear. A maioria das pessoas acredita que precisa esperar motivação para começar. Só que, segundo James Clear, essa é a razão pela qual tantas promessas pessoais nunca saem do papel. A motivação é instável, emocional e imprevisível. Ela não é um método, ela é um estado. E construir uma vida baseada em estados é construir uma vida que avança apenas quando você se sente bem. O problema é que os dias em que você se sente bem são raros. O que define seu progresso não é o dia inspirado. É o dia comum. O dia cansado. O dia sem vontade. Guarda isso, porque daqui a pouco tudo se conecta. Quando você age sem motivação, você envia ao cérebro um sinal muito mais poderoso do que qualquer explosão de ânimo. Você prova que não depende das circunstâncias para cumprir o que importa, e essa prova muda sua identidade. É por isso que James Clear diz: quando faltar motivação, vá mesmo assim, porque a sua constância nasce exatamente nos momentos em que agir parece difícil. O que você deixa de fazer toda vez que espera sentir vontade? Por que esperar motivação te mantém travado? A motivação não é um gatilho confiável. Ela oscila de acordo com o humor, energia, ambiente e expectativas. Por isso ela produz picos de ação, mas nunca consistência. Na prática, quando você espera sentir vontade, cria uma condição emocional para agir. E toda condição cria dependência. Aos poucos, sua mente aprende que só vale a pena começar quando tudo está alinhado. O problema é que quase nunca está. O erro aqui é exatamente onde quase todo mundo desiste. As pessoas acreditam que a falta de motivação é um defeito pessoal, quando na verdade ela é apenas um reflexo natural do cérebro tentando economizar energia. A mente evita aquilo que parece grande, incerto ou desconfortável. Por isso inicia apenas quando existe impulso emocional. Só que esse impulso é curto e raro. Construir hábitos a partir dele é construir uma casa em terreno instável. Abrir o caderno só quando bate à vontade é o tipo de comportamento que reforça a ideia de que você não consegue agir sem sentir algo antes. A questão não é a tarefa, é a narrativa que você reforça sempre que espera. Em quais áreas da sua vida você só age quando a motivação aparece? O verdadeiro motor dos hábitos. Sistemas, não sentimentos. A motivação pode iniciar um movimento, mas ela nunca sustenta um ciclo. O que sustenta um hábito é o sistema por trás dele. James Clear afirma que você não avança porque está inspirado. Você avança porque criou um ambiente que torna a ação inevitável. Quando o hábito depende do seu estado emocional, ele falha. Quando depende do sistema, ele se mantém mesmo em dias difíceis. Guarda isso, porque isso que parece pequeno agora vai fazer sentido no final. O cérebro não está tentando te sabotar. Ele está tentando escolher o caminho de menor esforço. Se esse caminho leva você para longe do hábito, você foge. Se esse caminho te empurra para dentro da ação, você começa mesmo sem vontade. Por isso, o ambiente importa tanto. Ele reduz escolhas. Ele diminui fricção. Ele transforma a intenção em comportamento. Deixar o tênis na porta não aumenta sua motivação. Ele diminui a distância entre você e a ação. Abrir o caderno antes de dormir não cria disciplina. Cria contexto. O sistema remove barreiras e torna o hábito mais fácil do que a fuga emocional. Seu ambiente te conduz para a ação ou te afasta dela. A regra dos 2 minutos. Como agir mesmo sem motivação? Quando você reduz um hábito à versão mais simples possível, algo poderoso acontece. A resistência desaparece. O cérebro para de interpretar a ação como uma ameaça e passa a enxergá-la como algo seguro, rápido e administrável. É isso que torna a regra dos 2 minutos tão eficaz. Não porque ela gera resultados imediatos, mas porque ela remove o maior obstáculo da mudança: começar. Agora entra a parte que quase ninguém entende. O objetivo dos 2 minutos não é melhorar seu desempenho, é mudar sua identidade. Ler 2 páginas prova que você é alguém que lê. Escrever uma frase prova que você é alguém que escreve. Caminhar 1 minuto prova que você é alguém que se move. Esses microcomeços criam votos diários na pessoa que você quer se tornar, e esse acúmulo vale mais do que qualquer explosão de motivação. Abrir o caderno conta, colocar o tênis conta, arrumar a mesa conta.
A regra dos 2 minutos transforma o início em algo tão pequeno que seu cérebro não tem motivos para fugir. E é por isso que ela permite que você haja mesmo nos dias ruins. Não é disciplina, é design do hábito. Qual seria a menor versão do hábito que você está tentando criar hoje? Ação sem motivação constrói identidade. Existe um ponto que James Clear repete incansavelmente. Você muda muito antes de perceber que mudou. E essa mudança não acontece nos dias fáceis. Ela acontece exatamente quando você age sem motivação, porque nesses momentos, o cérebro recebe a evidência mais poderosa de todas, a prova de que você é alguém que faz o que precisa ser feito, mesmo quando não está no clima. Essa evidência pesa mais do que qualquer meta, porque ela constrói identidade. Guarda isso porque é aqui que o método começa a funcionar de verdade. Quando você age sem vontade, você quebra a associação entre ação e emoção. Você ensina seu cérebro que não precisa se sentir bem para começar. Criar esse tipo de coerência interna muda sua percepção de si mesmo. De repente, você deixa de ser alguém que espera e se torna alguém que executa. Isso altera a narrativa que comanda seus hábitos. Caminhar 3 minutos em um dia ruim fortalece mais sua identidade do que 1 hora de treino em um dia inspirado. Abrir o livro cansado vale mais para sua autoconfiança do que ler 100 páginas motivado. Ação sem motivação não é sacrifício, é construção interna. Que identidade você reforça hoje? A de alguém que age ou a de alguém que espera? A verdade desconfortável. Você não precisa fazer muito, precisa fazer sempre. A maioria das pessoas acredita que transformação acontece quando você faz muito. Mas James Clear mostra que transformação real acontece quando você faz sempre. Intensidade cria resultados rápidos que desaparecem. Consistência cria resultados lentos que permanecem. O cérebro não se impressiona com grandes esforços isolados. Ele se impressiona com padrões. E padrões são construídos por repetição, não por intensidade. Aqui está o ponto em que quase todo mundo se confunde. As pessoas dizem que querem consistência, mas continuam buscando motivação para agir. Só que motivação não gera padrão, ela gera impulso, e impulso acaba. O que cria padrão é a ação mínima repetida no meio da bagunça da vida, no dia cansado, no dia sem tempo, no dia sem vontade. É ali que o hábito solidifica sua base. Escrever 1 linha por dia produz mais páginas ao longo do ano do que escrever 10 em um dia e parar por 2 semanas. Ler 2 páginas todos os dias cria mais conhecimento do que ler 50 quando se sente inspirado. O que muda sua vida não é a força da ação, é a frequência da ação. A consistência pequena vence a intensidade ocasional em qualquer cenário. O que você conseguiria repetir amanhã com facilidade, mesmo sem motivação? Recompensa imediata. O cérebro só repete o que percebe como valioso. Nenhum hábito se sustenta apenas porque você sabe que ele é importante. O cérebro não trabalha com lógica futura, ele trabalha com sensação imediata. Para James Clear, esse é o ponto central que explica por que tantos hábitos morrem no meio do caminho. Eles são úteis a longo prazo, mas emocionalmente neutros no curto prazo. E se o cérebro não percebe recompensa agora, ele não cria repetição. Guarda isso porque daqui a pouco tudo se conecta. Cada hábito precisa oferecer uma pequena satisfação no final, algo que sinalize ao cérebro que aquele comportamento valeu a pena. Pode ser algo simples, concreto e simbólico. Riscar um X no calendário, registrar 1 linha no diário, marcar o progresso visualmente. Quando você cria esse fechamento, o cérebro libera dopamina. E dopamina é o que transforma uma ação isolada em um ciclo autossustentado. Arrumar a mesa antes de estudar, por exemplo, não é apenas organização. É um micro-ritual que gera sensação de preparo e reduz a ansiedade. Isso cria recompensa imediata. O mesmo vale para marcar o número de páginas lidas, observar um contador de dias consecutivos ou simplesmente reconhecer, conscientemente, que você manteve o compromisso mesmo sem vontade. Pequenas recompensas criam um laço entre identidade e comportamento. O que tornaria o hábito que você deseja construir mais satisfatório agora, antes que os grandes resultados apareçam? O conselho de James Clear em sua forma mais pura: vá sem motivação. Existe um momento em que tudo se alinha. Quando você entende profundamente que motivação é instável, que sistemas são mais importantes do que metas, que pequenos começos vencem grandes intenções
e que identidade nasce de repetição, chega à conclusão inevitável. Agir sem motivação não é exceção, é a regra. É o próprio caminho da mudança. James Clear não diz isso para incentivar sacrifício, mas para ensinar autodomínio. Quando você age mesmo sem vontade, você quebra a dependência emocional que te prende. Aqui começa o ponto mais poderoso do processo. No instante em que você executa o hábito, sem depender de ânimo, você cria um tipo diferente de evidência interna. Uma prova de que sua ação está acima do seu humor. Uma prova de que sua intenção é mais forte que sua oscilação emocional. Uma prova de que você é confiável para si mesmo. E essa prova molda sua identidade num nível que a motivação jamais alcançaria. Abrir o livro cansado vale mais do que ler capítulos motivado. Colocar o tênis no pé num dia ruim vale mais do que correr quilômetros num dia inspirado. Escrever uma frase sem vontade vale mais do que escrever páginas inteiras num dia de entusiasmo. Ação sem motivação gera um tipo de coerência que se acumula até se tornar parte de quem você é. Que gesto mínimo você pode fazer hoje que não depende de motivação, mas confirma a identidade que você quer construir? Transformação não começa quando você está inspirado. Começa quando você cria a primeira evidência física de que não depende mais da motivação para agir. James Clear afirma que são as pequenas provas que moldam sua identidade. E esta é a prova mais importante de todas. Agir agora, mesmo que seja mínimo, mesmo que seja simples, mesmo que pareça insuficiente. Porque não é o tamanho da ação que muda sua vida, é o padrão que ela inicia. Antes de sair deste vídeo, escolha uma única mudança concreta no seu ambiente. Uma só. Agora, algo que torne impossível depender da motivação amanhã. Pode ser deixar o tênis na porta. Abrir o caderno na página certa. Separar o livro na mesa. Criar o arquivo que precisa ser usado. Remover a distração que sempre vence você. Cada uma dessas ações é um passo pequeno no mundo externo, mas um passo gigante na sua identidade interna. Não pense em fazer tudo hoje. Pense apenas no gesto mínimo que você repetiria amanhã sem esforço. A construção de um novo eu começa assim, com uma repetição pequena, consistente e emocionalmente neutra. Repetir o gesto cria o padrão. O padrão cria o sistema cria a identidade. E a identidade sustenta resultados que nenhum pico de motivação seria capaz de sustentar. Você não precisa sentir vontade para começar. Precisa apenas começar para criar vontade no futuro. Ação sem motivação é o nascimento da disciplina real. É a raiz da autoconfiança. É a prova diária de que você pode se tornar a pessoa que diz ser. Qual foi a pequena ação que você escolheu agora e que identidade ela começa a construir dentro de você?